Eu quero falar com você hoje sobre salvação, sobre esse ponto crucial da existência em que nós temos que decidir se cremos em Jesus e somos salvos ou descremos nele, apesar de tantas evidências que o Evangelho dispõe para o nosso coração e, apesar de tantas evidências, rejeitarmos o convite da graça e rumarmos na direção do inferno. E não se ofenda comigo, mas nesse momento crucial, nesse ponto crucial, não cabe teologia, não cabe corrente ideológica, você pode ser calvinista, arminiano, fatalista, pré-dispensacionalista, você pode ser um filósofo. A filosofia já chegou aqui morta, já chegou aqui sem expressão nenhuma. Ideologias políticas, você pode ter votado no Lula, você pode ter votado no Bolsonaro, você pode ser um comunista. Todas essas besteiras chegam aqui sem nenhuma importância, porque esse é o momento que você está face a face com Jesus, prestando contas da sua vida e tendo o poder de decidir para onde você vai. E você pode, inclusive, não crer em nada disso. Mas não significa que você não estará enquadrado nessa realidade tão certa, tão absoluta e irreversível. O texto que eu trouxe para contar essa história está em Lucas, no capítulo 23, do verso 32 até ao 43, e conta que quando Jesus foi levado ao lugar da crucificação, foram conduzidos ao lado de Jesus dois malfeitores para também serem mortos como Jesus seria. E quando eles chegaram ao lugar chamado a Caveira, o Gólgota, ali crucificaram Jesus e também crucificaram os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Aí aconteceu um fato que não quero hoje me demorar nele. Jesus fez uma oração pelos homens que o crucificaram, fez inclusive essa bendita oração dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Diz o verso 35 que as pessoas estavam olhando aquela cena, haviam ali príncipes zombando de Jesus, e aconteceram coisas no interim que foram presenciadas pelos dois malfeitores. Lá pelas tantas, no verso 39, um dos malfeitores que estava pendurado também, blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Esse é um homem de uma personalidade estranha. Você percebe nas entrelinhas das palavras dele que lá no fundo ele tem uma iluminação, ele tem uma fé. A alma dele admite no íntimo, no âmago, que aquele crucificado no meio, por tantas evidências, pode ser o Cristo. E ele admite isso, se tu és o Cristo. Agora, esse homem representa todas as pessoas, e eu sei que eu estou diante de muitas delas agora, que admitem o Cristo de Deus, que lá no fundo reconhecem, que vez ou outra lhe dirigem uma oração,
Mas eles têm uma coisa qualquer, que agora eu não tenho tempo de denominar, mas que são impeditivos para que eles deem esse passo de fé e de admitir de coração inteiro que ele de fato é o Cristo, o Salvador do mundo. De modo que quem não abraça o Evangelho de vez, quando se refere a Cristo, até blasfema. Por quê? Porque a pessoa fica no meio do caminho, é aquela pessoa que não fica, mas também não vai, que não é considerado um ateia. Se você perguntasse para ele, você é um ateu? Ele diria, não, eu não sou um ateu. Porque, no fundo, eu admito. Classificam esses de agnósticos. Eles não são nem ateus e nem crentes. Eles ficam num meio termo. Então, assim, eles supõem que pode ser, como também não pode ser. Então, eles têm esse medo, essa coragem de admitir. E era só uma admissão da alma. Porque os fatos eram evidentes. Tudo o que estava acontecendo ali evidenciava que, de fato, aquele homem, no momento crucial da vida dele, estava perante o Cristo. E ele poderia ser salvo, como você pode ser salvo agora. Veja, você, não sei quem é, não sei qual sua vida, a sua trajetória, o final dela, porque essa aqui é a parte final de uma trajetória, de uma vida de criminalidade, de erros, de pecados, de transgressões, que levaram aquele homem para a cruz, para a condenação. Mas ele ainda tem uma chance de se consertar com Deus. Porque se já não existia a chance dele se consertar com quem ele roubou, às vezes não dá mais. Não dá mais para você se consertar com sua esposa, com seu marido. Eu já atendi casos assim. O cidadão foi um mau marido, tratava mal a esposa, brigava. Um dia ela largou dele e casou com outro. Aí ele queria voltar para ela, mas ela já estava com outro marido, com filhos, com esse novo marido. Não dá mais. Eu já tive que ser duro, apesar de verdadeiro, e de dizer. Algumas pessoas falam, olha, não dá mais. Já foi, acabou. E vice-versa. Mulheres que foram más como esposas, e o marido foi embora e arrumou outra, e casou-se com a outra, e tem filhos com a outra. Eu me lembro de um desses atendimentos, de muitos, eu gravo no meu coração. A mulher foi má, e ela me contou isso, com lágrimas no gabinete. Ela, pastor, eu fui má com meu marido, e meu marido pensa num homem bom, eu tratava ele mal, eu o traía, e um dia ele se cansou e me abandonou. Aí ele se casou de novo. Ele é um homem rico, a esposa dele, a nova, tem do bom e do melhor, e eu vivo uma vida de miséria. Eu disse, olha, minha irmãzinha, não dá mais para restaurar aquilo, mas dá para você fazer alguma coisa em relação a Deus. Se perdoar, receber o perdão, buscar um recomeço, talvez de uma outra maneira, mas ainda dá para consertar, pelo menos com Deus ainda dá. Enquanto a pessoa respira, enquanto a pessoa está viva, ainda dá. Quem sabe você esteja no hospital me assistindo, com câncer, e você sabe, apesar de que ninguém te falou, você sabe que é sério, você suspeita que seja muito grave, senão você nem estaria internado, não é? E quem sabe, você nunca mais voltará para casa, para o seu trabalho, para a sua vida. Quem sabe, eu espero até que Deus lhe faça um milagre. Ele é poderoso para fazê-lo. Mas você agora poderia se consertar com Deus. E resolver tua vida com Deus. Só que esse homem não quis. Por quê?
porque ele não se permitiu crer. A dúvida pairou a almazinha dele e ele ficou nesse meio termo. Aí, eu fiquei um tempo falando desse mau exemplo, mas vamos ao que interessa. Eu quero trazer esperança para você. O outro, também atento, companheiro de crime, companheiro de vida errada, compartilhando dos fiascos, dos fracassos, o repreende e diz: cara, tu não temes a Deus ainda? E eu acho fantástico esse ainda, que dá a ideia assim, puxa, já deu hora, nós conhecemos a palavra, nós somos, e percebe-se que os dois vinham sendo chamados por Deus ao temor, à vida com Deus, e eles foram sempre deixando para a última hora, porque tem gente assim que sempre vai deixando as coisas de Deus para a última hora. Mas ele tem esse insight, esse estalo na alma, essa percepção de que agora é a hora e não terá outra hora. Então ele fala: você não teme a Deus estando nessa condenação? Você não percebeu que tudo aquilo que nos foi avisado aconteceu? Tem um caso de crime no Brasil muito conhecido, muito famoso. Eu não vou falar por muito respeito a todos os envolvidos, inclusive a quem cometeu o crime, mas eu conheço uma pessoa que conhece o pastor da igreja que esse criminoso frequentava. E olha como Deus é. No dia que esse cidadão cometeu esse crime, estou falando, é uma coisa nacional, que saiu em jornal nacional e tudo. No dia que ele cometeu o crime, ele estava no culto. E o pastor falou para ele, depois do culto: não faça uma besteira com a sua vida. O pastor sentiu de Deus de avisar. E ele saiu dali para cometer o crime. Está preso até hoje, isso tem muitos e muitos anos atrás. Está preso até hoje. Eu tenho um amigo em comum com um pastor dessa igreja, que não é a Graça, e que avisou esse que hoje é um criminoso conhecido no Brasil inteiro. Ele foi avisado. Mas até esse cidadão tem chance, possível que ele tenha, espero que ele tenha chance. Esse entendeu. Deus está me dando a última oportunidade, está dando ao outro, ele está repreendendo o amigo. E ele admite, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos maus mereciam. Nós temos que admitir que a nossa vida vai levando-nos na direção que nós estamos. Mas até se você fez tudo errado, tudo, você foi o grande diabo, porque as pessoas têm mania de culpar o diabo. O diabo me enganou, o diabo é você é o diabo da sua própria vida. Nós somos os nossos satanases, os nossos próprios demônios, porque as decisões são nossas. E é lindo quando uma pessoa admite isso. Quando ela em face com Jesus admite: eu tenho o que eu mereço, é ruim, é amargo, eu estou aqui pregado na cruz, eu sei que o meu sangue está se esvaindo, e quando o meu sangue todo se esvair, eu vou morrer, eu nunca mais vou voltar para casa, eu nunca mais vou abraçar minha esposa, eu nunca mais vou sentir o cheirinho do meu filho, eu nunca mais vou poder ir na feira comer um pastel, eu nunca mais vou poder deitar numa rede sábado à tarde, gostosa, e relaxar e dormir aquele soninho depois do almoço, nunca mais. Mas eu posso, perante Jesus, admitir os meus erros. E aí, ele olha para Jesus e só diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quanta coisa dentro dessa frase. Ele aqui está pedindo perdão, pedindo salvação,
pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo perdão a Deus por ter jogado a sua vida na lata do lixo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo a Jesus: perdoa-me, porque o Senhor me deu esse presente chamado vida, e eu joguei na lata do lixo, e eu já não tenho mais chance, daqui eu vou ser sepultado. Mas se for possível uma nova chance, me dê essa nova chance lá no teu reino, lá para onde tu estás indo. E aí, Jesus olha para aquele homem, e ele poderia olhar hoje para todos vocês que estão na mesma condição e dizer-lhes exatamente o que ele disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso é evangelho. Até o último instante, o amado Salvador lhe dá a oportunidade de se converter. Agora você tem que parar de encontrar desculpas. Ele disse: nós merecemos a vida que tivemos. Não culpou nem o diabo. Ah, o diabo me enganou. Pare esse papo de crente idiota. Diabo, que diabo? Você é o seu diabo. Admita. Peça para Jesus. Você não está crucificado. É até possível. Jesus é tão bom que Ele pode lhe dar uma vida linda ainda aqui, nessa vida, nessa existência. Pode restaurar o teu casamento, pode trazer sua família de volta, pode restaurar sua dignidade. Jesus pode tudo, mas você tem que crer, você tem que abraçar o Evangelho com todas as forças, como se fosse a última oportunidade que você tivesse. Abrace o Evangelho hoje, como se fosse a sua última oportunidade, porque pode ser que para alguns esta é a última oportunidade. Assim seja. Vamos orar, gente.